Vamos começar então pelo corpinho. Eu tô usando 8 gramas de massa com uma bola de 20. Vou fazer uma bolinha. Vou cobrir essa bolinha e vou deixar ela nesse formato. Eu posso espetar e vou deixar secar. Para a cabeça eu tô usando 10 gramas de massa e uma bola de 25. Vou cobrir essa bola. Quando chegar aqui na forma de pera, a gente sempre usa assim. Só que a gente vai usar assim, tá? Essa parte que tá mais feinha pra cima. Então, eu vou tirar essa parte feinha. Eu vou reservar, porque eu vou precisar desse tantinho de massa. E vou ajeitar aqui a cabeça. Então, a bola tá aqui e o restinho de massa tá aqui, tá? A gente usa assim, mas eu vou virar. Com esse restinho de massa, eu vou fazer uma cobrinha. As pontas mais finas, achato. Eu vou passar cola aqui e vou fazer a barbinha dele. Então, eu venho daqui, vou puxar e dar a outra volta também. Que fique proporcional, tá? Que fique mais ou menos na mesma altura. Nessa pontinha eu tenho que usar uma tesoura fina, tá? Porque se eu usar essa tesoura que eu geralmente uso para corte, esse corte vai ficar muito grosso, então não dá certo. Então eu preciso de uma tesoura fina, eu faço 3 picotes para fazer a barbinha dele aqui. Com a faquinha eu vou marcar de novo esses picotes e eu molho um pouquinho o meu pincel modelador e vou passar aqui em volta dessa emenda, tá? Para tirar um pouco esse buraco. Eu coloco um palito aqui onde seria o pescoço. E antes de colocar para secar, eu vou fazer a mechinha do cabelo dele. Então, eu vou passar um pouquinho de cola aqui e vou fazer 3 mechinhas. Terminando essa franjinha, eu posso deixar secar. Então, eu vou espetar a minha base de isopor. Para o chifre eu tô usando 1,2 gramas de massa. Vou fazer uma bolinha, vou alongar essa bolinha, deixar essa ponta mais fina. Essa parte aqui eu vou dar uma achatadinha aqui na minha base, deixar ele mais gordinho e retinho. E aí eu vou usar o meu indicador e vou fazer esse movimento. Então, tá aqui, eu empurro e puxo. Essa parte que deu a voltinha. Dou uma apertadinha só para deixar ele um pouquinho mais reto e vou deixar secar. Preciso fazer isso 2 vezes. Eu abri aqui um redondo com o cortador 40 e com o corpo seco eu vou fazer essa parte da calça de baixo. Então, eu vou cobrir aqui essa parte do corpo, o excesso eu vou cortar e vou tirar as marcações com a esteca e deixo secar. Cortei um círculo com o cortador 30, eu pego a tesoura, eu vou cortar essa partezinha aqui, deixa mais reta. Vou pegar o rosto e vou colar nessa parte do rosto. Então, eu coloco encaixado aqui com a barbinha e dou uma puxadinha até ele encaixar ali. Aqui do outro lado eu faço a mesma coisa, dou uma apertadinha para ele encaixar aqui na barbinha. Essa massa, ela tem que ser uma massa mais fina, tá? Senão aqui fica feio esse acabamento. Tiro as marcações com o dedo, vou passar um pouquinho de água e vou fazer essa junção com o pincel modelador, tá? Então, eu passei um pouquinho de água ali no pincel e vou passando entre a barba e esse primeiro rosto escuro aqui, tá? Preciso fazer isso porque senão depois na hora que seca a massa, ela recolhe. Não passa muita água, porque senão fica manchado. E eu preciso esperar secar para continuar. Vou pegar o meu chifre, que já deve estar seco, e vou cortar que ele fique com um dedinho aqui para baixo, tá? Eu vou tirar esse excesso aqui com um estilete. Eu sempre uso uma base de madeira para fazer esse corte. E sempre o estilete em direção à base. Passo uma cola instantânea e vou colar o chifre aqui. E o outro chifre eu faço a mesma coisa. Colo desse lado aqui. Para fazer o colete, eu tô usando um cortador quadrado 30. Depois que eu cortei ele, eu venho com o cortador mesmo, bem no meinho, e faço uma marcação, que é o meio do colete. Antes de colocar o colete, eu tenho que colocar aqui uma gota para fazer o lenço, né, que ele tem embaixo. Eu tô usando 0,3 gramas para essa gota. Então, eu vou colocar aqui onde é o final do colete, começo, né, perto do pescoço. Aqui, onde eu fiz essa marcação, eu vou cortar um V. Lá embaixo, eu vou cortar um V também.
menorzinho. Então, aqui é em cima e aqui embaixo. E na parte de baixo, eu vou tirar essas pontas aqui. Vai ficar nesse formato. E eu vou encaixar esse colete e dar uma puxadinha aqui nesse lenço. Eu vou dar uma volta nesse colete. E aí, eu espero secar para fazer o casaco. Para os pés, eu tô usando 2 gramas de massa. Vou fazer uma bolinha, alongo um pouco e achato na mesa. Para a perna, 2,5 gramas de massa. Vou fazer um rolinho. Essa parte onde vai ficar o pé, eu achato aqui na mesa. Vai ficar assim, meio abertinho, né? Nessa parte aqui onde a gente encaixa o pé. Vou passar cola, passo cola aqui no pezinho. Vou pressionar a calça e eu já coloco a perna na posição que eu quero e vou colocar o corpo encaixando desse jeito. E agora eu vou fazer o casaquinho. Para o casaco eu tô usando um cortador 50, então eu vou esticar um pouquinho aqui esse meu quadradinho. Passo cola onde vão ficar os braços e eu vou ajeitar esse casaco aqui. Essa parte eu vou cortar e essa parte eu vou cortar. Essa parte do pescoço também, dou uma ajeitadinha. Aqui eu já abri uma faixa ocre da mesma cor do colete. E eu vou pôr aqui em volta desse pescoço. Para o braço eu tô usando 1,8 gramas de massa. Vou fazer um rolinho. Essa parte onde vai a mão, eu pressiono na mesa para ele ficar reto. E eu vou colocar uma faixinha ocre aqui em volta. E vai ficar assim. A mãozinha 0,5, faço uma bolinha, achato e marco só o dedinho. Colo nos braços e os braços eu vou colar no corpo. Depois que essa parte aqui do rostinho dele tá bem seca, a gente vai fazer a segunda parte do rosto. Então, eu abri aqui com o cortador 30 e vou usar um cortador 20 para fazer esses cortes. Que sobre mais ou menos um dedinho. Vou dar uma ajeitadinha, vou passar cola e vou encaixar aqui. Essa parte aqui do pontudinho, tenta deixar bem no meio porque é o narizinho dele, tá? A gente vai encaixar o narizinho dele ali. E aí, vou trazendo para encostar aqui e encaixar essa parte aqui na barbinha dele. Dou uma apertadinha, tiro as marcações e agora, com um pincel modelador, molho um pouquinho na água e vou fazer esses encaixes aqui, passando o pincel assim para desmanchar um pouquinho aqui, tá? Para o nariz eu tô usando 0,5, vou alongar um pouco essa massa e aqui eu vou dar uma apertadinha. Vou deixar ele um triângulo, achato na mesa para fazer esse nariz, tá? Ele precisa estar assim, ó, nesse formato. Passo um pouquinho de cola e vou encaixar aqui, na direção desse pontinho, no começo da primeira cabeça, tá? Com a mesma massa, eu vou fazer a sobrancelha e uma barbicha. Então, a sobrancelha e uma barbicha que é só uma gota, tipo um triângulo, e eu vou colocar aqui, tá? Barbicha. Com um pincel modelador eu tiro também um pouquinho dessa junção. E agora eu preciso esperar secar toda essa parte para eu fazer a pintura do rosto. Então, depois de bem seco essa parte do rostinho, a gente vai fazer os olhos. Eu tô usando aqui o marcador do Pinta Bolinha número 8, maior. Eu vou fazer o branco. Vou pegar o lápis e vou marcar aqui a boquinha dele. Por isso que precisa estar bem seco, tá? Posso fazer essa parte de caneta, eu prefiro fazer de tinta, porque eu acho que fica mais delicado, fica mais bonito. Então, depois de marcado aqui, eu venho com a tinta marrom escuro e vou fazer a boquinha dele. Pro nariz dele eu tô usando uma cor amêndoa, mas pode ser um marrom um pouquinho mais claro. E eu vou fazer essa parte do triângulo aqui, do narizinho dele. Essa volta eu faço com o mesmo marrom que eu fiz a boca. E agora faço os dentinhos com o branco. Depois de secar a parte branca, eu vou pintar a parte azul com o número 6.
Depois que a parte azul já estiver seca, a gente vai fazer a parte preta com o número 4. Vou usar 0,6 gramas para fazer o pescoço, faço uma bolinha achatada, passo cola, dou uma pressionada e vou encaixar a cabeça. Depois que essa parte preta estiver sequinha, a gente vem e faz um pinguinho de brilho com uma tinta branca em cima e tá pronta a nossa fera. Aqui no canal já tem um vídeo da Bela, que faz, né, o conjuntinho da Bela e de todos os personagens para fazer o cubo. Essa fera fica com 8 centímetros, contando o chifre, e eu uso esse personagem para colocar em mini topo ou para colocar em cubo, que é o que geralmente eu faço. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like e te aguardo no próximo vídeo.